Olá, meu nome é Marcos Vinícius e no Descomplica Tributário de hoje iremos fazer uma breve introdução ao tema de como identificar uma mercadoria sujeita à substituição tributária do ICMS. Inicialmente, nós temos que observar que a relação das mercadorias sujeitas a ST está no Convênio 52 de 2017, em seus anexos. Ele traz em si o segmento nos quais as mercadorias se enquadram, a sua descrição, a sua NCM, nomenclatura comum do Mercosul, e seu CEST, Código Especificador da Substituição Tributária. Inicialmente, o segmento em que se enquadram. O segmento é o agrupamento dos bens e mercadorias com características assemelhadas de conteúdo ou de destinação de seu uso. Bem, os segmentos são de número 28, começando com autopeças, bebidas, cervejas e indo até venda de mercadoria de sistema porta a porta. Cada segmento deste traz dentro de si a relação das mercadorias sujeitas a ST. E a ST, é importante observar que ela alcança única e exclusivamente aquelas mercadorias inseridas no segmento e quando destinada ou de agrupamento semelhante ao descrito no nome do segmento. Por exemplo, medicamento de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário. Este é um segmento número 13. Nesse segmento, nós observamos que medicamentos de uso humano e temos a conjunção aditiva ou os produtos farmacêuticos. Portanto, nós não vemos na descrição do segmento medicamentos veterinários. Portanto, eles não se enquadram na ST, exclusivamente medicamentos humanos. Os produtos veterinários, farmacêuticos, sim, medicamento não. Outra observação importante, rolamento. Rolamento é uma peça que está inserida no segmento autopeça. Bem, se ela está inserida no segmento autopeça, ela se destina a todos os veículos, ela se enquadra na ST. Se o rolamento se destinar a material de construção, ele não se encontra na ST. Por quê? Porque o segmento material de construção não traz em si a mercadoria rolamento. Portanto, se o rolamento for para material de construção, fabricação de patins, molinete ou indústria de móveis, não se enquadra a ST. Repetindo, só se enquadra na ST se destinado a autopeça, porque só consta no segmento autopeças. O próximo item é a descrição. A descrição do bem é de suma importância, porque se a descrição do item na legislação da ST for divergente da que consta na NCM, o legislador quis aplicar a ST única e exclusivamente para aquela mercadoria que está descrita na legislação. Exemplo, nós temos aqui esses sacos de presente, sacos de lixo, embalagens de um modo geral. Na NCM é o código 3923.2, sacos de quaisquer dimensões. Bom, na legislação, a gente observa que o convênio traz somente sacos de lixo. Portanto, há uma divergência entre a descrição na legislação e a descrição na NCM. Portanto, se há uma divergência, o legislador quis tão somente aquilo que está descrito, no caso, o saco de lixo. Essas e outras questões serão vistas na nossa próxima aula, na sequência, onde nós vamos ver as regras básicas para o enquadramento e análise da descrição. Bem, continuando, a NCM, a nomenclatura comum do Mercosul. É uma codificação internacional utilizada para identificar as mercadorias nas transações internacionais e, por óbvio, transações internas. Aqui nós temos o exemplo, lustres de vidros, de NCM 94, 05, 10, 9, 2. Os 6 primeiros dígitos, eles dizem respeito ao sistema harmonizado mundial. E os últimos 2 dígitos são tratados no âmbito do Mercosul. No nosso exemplo, o 94 diz respeito ao capítulo da NCM no qual se enquadra a mercadoria. Aí vem uma subdivisão, trazendo os próximos 2 dígitos, a posição na NCM, a subposição, o item e o subitem. De suma importância isso na análise da mercadoria se sujeita ou não a ST. Como a gente vê, portanto, no luz de vidro, a classificação completa é essa. O capítulo 94 traz, dentre outros, aparelhos de iluminação, a posição, aparelhos de iluminação repete, na subposição, lustres, até chegar no subitem, de vidro. Aqui um exemplo do segmento 01 autopeças,
em que nós vemos a utilização da NCM pela sua posição, pela sua subposição, pelo seu item e pelos seus subitens. Bem, por fim, o CEST, o Código Especificador da Administração Tributária. É um código de 7 dígitos que traz em si os dois primeiros, o segmento, o item de segmento e a especificação do item em caso de tributação diferenciada. Analisemos cada um deles. O número de segmento, ele repete o número do segmento no qual se enquadra a mercadoria. No nosso exemplo, segmento 17. O item segmento nada mais é do que a posição que este item se encontra na relação das mercadorias de cada segmento. Por exemplo, no segmento 17, no 33ª posição, encontra-se o amendoim. Então, nós temos o CEST 17, que é o segmento, e o item 033. Os dois últimos dígitos é especificação do item em caso de tributação diferenciada. Ele desdobra o item caso o legislador tenha a intenção de fazer alguma diferenciação entre as mercadorias descritas. No nosso exemplo aqui, o item 33.0, de CEST final 00, diz respeito ao amendoim de conteúdo inferior ou igual a 1 kg. O legislador, a hora em que pretendeu diferenciar o amendoim superior a 1 kg, ele desdobrou o CEST, alterando de 00 para 01, portanto, e o item de 33.0 para 33.1. Bem, nesse encontro, nós vimos, resumidamente, o segmento, a descrição da mercadoria, a sua NCM, o seu CEST e o item que ele se encontra no segmento. Nisso fica a pergunta, basta uma simples leitura dos anexos do convênio para identificar a mercadoria? Ou seja, basta uma análise simples do segmento, descrição, NCM e CEST? Não, nem sempre é assim. Nisso fica o convite para o próximo encontro, onde nós vamos ver as regras básicas para, sim, identificar a mercadoria está sujeita ou não a AST. Se curtiu, clique abaixo e aguarde o próximo vídeo.